Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 7 de janeiro de 2026. O tema de hoje vai abordar a materialização. Se tudo é energia, tudo é frequência, podemos materializar e cocriar qualquer coisa, mudar qualquer situação, pois nós temos o poder trazido da fonte criadora, guardadas as devidas proporções em cada dimensão de consciência. Todas as almas têm esta condição de cocriar. É uma condição inata porque é da natureza da consciência. E todas nós que somos consciências fragmentadas de uma consciência maior, viemos sim com a limitação para este planeta, cocriar dentro dessa limitação. A limitação foi tão extrema que muitos de nós, eu diria que a maioria, ou se não todos, duvidaram o tempo todo e ainda duvidam de que possam cocriar algo além daquilo que é palpável, aquilo que existe já materializado. Aquilo que já existe materializado nós podemos aproveitar, podemos modificar, podemos aprimorar, mas isto não basta. A cocriação é criar algo novo, partindo da energia, partindo da luz, partindo da intenção e daquilo que a nossa consciência consegue imaginar. E é este ponto que nós estamos agora, pouco a pouco, atingindo neste planeta. A nossa consciência, além de se expandir, também é liberta dos véus do esquecimento, daquela névoa que encobria a sua capacidade criativa e o seu conhecimento inato também. Todos os planetas, todas as estrelas, as galáxias, os universos, os multiversos e o próprio cosmos infinito é criado através de consciência. Uma consciência una e única que se divide, se espalha e semeia essas energias, essa luz e a capacidade permanente de cocriação. Nós fomos ensinados que quem cria é o Criador, o próprio Deus, como é dito. E na verdade, quantas vezes nós nos questionamos quem é Deus? Onde estará esse Deus? Como ele cria? Mas agora nós estamos começando a entender quem somos e o que nós podemos cocriar. E que nós somos realmente o Deus Criador, dividido em pequenas partes. Porque se Deus é uma consciência grande, é o todo, e nós somos a parte desse todo. Então o todo está na parte, e a parte está no todo, e nós somos os criadores, obviamente limitados dentro do espaço que ocupamos, esta casa planetária, no caso aqui da Terra, e também guardadas as proporções da nossa capacidade de entendimento dentro dessa consciência limitada, que somos um fractal. Tudo o que existe no universo é energia. As coisas não são criadas por acaso. Nós não vamos aqui discutir teorias científicas, porque aqui nós abordamos a questão espiritual. A ciência estuda para compreender as coisas palpáveis, mas nós aqui estamos falando de consciências, aquilo que não tem limites e que não existe uma verdade linear. O que existe
é uma verdade infinita que nunca termina de se completar. Como foram criados os mundos, os universos, os multiversos e o cosmos? A partir das partes. Se nós temos alguma orientação, algum pequeno conhecimento de como foi criado o planeta Terra, por exemplo, então nós vamos entender que tudo o resto segue mais ou menos a mesma teoria. No princípio não existia nada, mas aos poucos algo foi se materializando através da frequência, da energia, da luz, da poeira cósmica. E como tudo é movimento, o movimento agrega. Assim como pode também separar, ele agrega na maioria das vezes. E quando forma um núcleo de atração magnético, ele atrai para si aquilo que está próximo e vai materializar algo com o tempo. E se nós somos os criadores, de fato, parece impossível que um de nós possa um dia criar um planeta, uma estrela, uma galáxia. E isto é possível porque é assim que elas apareceram. Elas surgiram através da consciência existente no cosmos infinito. Obviamente que um planeta, depois que se forma, também mantém uma certa consciência. Já falamos aqui tantas vezes que a Terra é uma consciência viva. Por isso ela está sempre criando. Se não fosse uma consciência, não criaria nada. Seria uma matéria morta, inerte, sem movimento. Então, se tudo o que existe é energia, basta trabalhar essa energia e desenvolver, criar, co-criar coisas novas. E você é uma energia. O teu corpo físico é uma energia. A tua consciência é outra energia. A tua consciência criou esse corpo, porque ela precisa de um veículo de locomoção, um veículo materializado para experienciar, para co-criar coisas materiais e não materiais. Se você é uma energia, você é uma consciência, e você pode trabalhar esses ingredientes através da mente criadora. Por isso o corpo, ele tem também uma constituição energética formada por vísceras, por órgãos, por células. E cada célula é uma parte desta energia, tanto que as próprias células se renovam o tempo todo. O nosso corpo, que tem trilhões de células, troca a cada 4 meses, em média, todas as suas células. Por isso o corpo se regenera. Quando você machuca uma parte do corpo, leva uma pancada numa perna, abre uma ferida, por que ela fecha? Por que cicatriza? Porque as células se renovam, se recompõem. Uma árvore que está crescendo, você corta os galhos
E em pouco tempo ela coloca novamente os galhos, porque é uma consciência formada de energia que se renova. Cada ser vivo, cada ser senciente tem a sua consciência. E a consciência, ela é parte desta luz. E essa luz é composta de pranas, que são as energias como se fosse um feixe. Cada cor. Os pranas, já foi dito aqui tantas vezes, representam as 7 cores do arco-íris, as 7 cores dos chakras do corpo humano. Essas cores, esses pranas, estão permanentemente aqui, junto de nós. Mesmo à noite, quando o sol não está sobre nós, os pranas estão ali, porque eles estão impregnados no ar, na água, nas plantas, no nosso próprio corpo. Durante o dia, quando há a luz do sol, eventualmente pode-se observar, através do espectro solar, as cores, como o arco-íris, para provar que existem cores, existe essa energia prânica. Nós já dissemos em outras oportunidades que a consciência é luz, e a luz é consciência, é a mesma coisa. Porém, tem um ingrediente que muitos não se dão conta, que é aquela energia amorosa. Porque não há cocriação sem que exista o amor, o desejo, a vontade, a intenção. Tudo é criado através do amor. Às vezes, algumas passagens bíblicas nos dizem que Deus é amoroso, é acolhedor, é cuidador. E sim, na verdade, quando falamos do Deus, falamos de todos nós, da nossa força co-criadora. Se nós não temos o cuidado, se nós não temos o amor, tudo que nós criamos não está perfeito. É preciso ter zelo. Experimente fazer uma obra de arte, uma pintura numa tela, uma escultura, ou mesmo vá construir um muro, uma casa. O cuidado de uma roça, o cuidado de um utensílio, de qualquer coisa que você possa dizer aqui, se não tem o zelo, se não tem o amor, se não tem o cuidado, não fica um trabalho bem feito, não mantém aquele utensílio em bom estado. Então a cocriação, ela precisa de ingredientes, de uma energia também que agrega tudo. E você é uma energia que atrai a energia que está no teu campo eletromagnético, que está disponível no teu planeta, na tua galáxia, no teu universo, no teu multiverso e no cosmo infinito. Quando você emana uma energia de dentro de você, você atrai uma energia compatível que está fora de você. É a lei da atração. E é a lei da atração que também é a lei da cocriação. Porque aquilo que agrega, cria. Aquilo que separa, destrói. Então você precisa atrair para agregar. Os ingredientes são invisíveis.
assim como a tua energia é invisível, mas elas se atraem e elas criam. E elas criam de acordo com aquilo que você se propõe. Existe um tempo, não é de uma hora para outra. Chegará o tempo que nós vamos cocriar espontaneamente e instantaneamente. Porque a nossa consciência estará mais habilitada, mais elevada, mais expandida. Mas agora, na condição de humanos da Terra, nós sempre estivemos numa situação muito limitada na cocriação. Porque nós viemos com um fractal de consciência muito pequeno, num planeta da periferia de uma galáxia, onde a luz é muito pouca e a matéria escura da cocriação é bastante espessa. Então é como cavar um buraco numa rocha dura. Não é tão fácil. E a dureza da pedra precisa de muita energia para ser perfurada. Então nós criamos dentro da nossa possibilidade. Nós tivemos o grande avatar, o governador desta galáxia, criador dessa galáxia, chamado Sananda, e aqui ele se manifestou em corpo físico com o nome de Jesus, para quem fala o português, porque no hebraico era Yeshua, que é a mesma coisa, o mesmo nome. Então, ele veio para deixar algum recado. Primeiro, dizendo que os tempos estavam chegando, a mudança, o final de um ciclo. Uma nova terra, uma nova consciência surgiria aqui neste planeta, porque isso faz parte da evolução dos mundos. E ele deu alguns exemplos, deixou mensagens, mesmo em forma de metáforas, mas também mostrou na forma prática certas coisas. E ele mostrou como nós podemos cocriar, e ele dizia sempre: vocês podem fazer tudo isso e muito mais. Isso há 2000 anos. A consciência do ser humano de 2000 anos atrás e hoje tem um abismo entre elas, tamanha a diferença. Não dá para comparar a consciência do coletivo de 2000 anos ao coletivo de hoje. Muitos, e vocês estão entre esses muitos, porque vocês estão interessados em expandir a consciência, hoje já podem cocriar muitas coisas. Assim como o mestre dizia, vocês podem fazer tudo isso e muito mais. Ele usava a energia taquiônica, os táquions, para materializar a luz líquida. Apenas com o pensamento, com a intenção, porque ele tem dentro dele todos os requisitos necessários para a cocriação. Nós temos hoje condições de fazer, não digo tudo o que ele fazia, mas vamos fazer um dia, e não vai ser muito distante este dia, porque tudo se aproxima rapidamente. Mas muita coisa nós podemos fazer hoje. Mas então por que não conseguimos? Em primeiro lugar, porque as nossas crenças impostas são, de fato, para limitar a nossa consciência. Foram criados de propósito para manter a humanidade refém. Refém daquele grupo pequeno que comanda, que domina. Aquele governo oculto que sempre teve aqui. Então, é mais fácil controlar uma multidão ignorante do que meia dúzia de seres com a consciência expandida. Então, a crença que limita sempre nos disse que quem cria é Deus e nós não podemos fazer nada. Nós temos que nos contentar com aquilo que recebemos, com aquilo que nos é ofertado,
e que a única coisa que devemos fazer é trabalhar, 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 e não sair jamais desta escravidão pela dívida e pelo trabalho. Mas se nós trabalhamos, e se nós temos as dívidas, quem é que fica com a fatia melhor? Alguém fica. Porque nós trabalhamos para os outros, trabalhamos para o sistema, trabalhamos para os governantes que nada fazem e ganham salários altíssimos. Trabalhamos para sustentar o sistema bancário que nos cobra horrores para cada valor utilizado, mesmo usando o dinheiro nosso. Então as coisas não estão como deveriam estar, porque é um tempo de experiências, de provas e de expiações. Está tudo certo, mas as coisas agora mudam. Tanto mudam que nós estamos aqui, gravando este áudio, ouvindo este áudio. Estamos aqui entendendo coisas que há pouco tempo não se entendia. E por que isso está acontecendo? Porque essa luz que está chegando mudou. Mudou a frequência. E se essa luz que sempre esteve formada de fótons, agora ela traz uma nova energia, uma energia cristalina, adamantina. Uma energia que vai cocriar tudo que tem nesse planeta, uma outra constituição energética. Estamos saindo da energia que forma a matéria com base carbono, que se decompõe, que tem um tempo útil, para uma energia que cria tudo que existe nesse planeta, uma base cristalina, de silício, duradoura. São outros tempos. E como isso se faz? Naturalmente, pela luz que chega. Não há nada nesse planeta que não tenha origem na luz. A luz é o grande sopro co-criador do cosmo infinito. Aonde ela vai em todos os lugares. Não existe nenhum planeta, nenhuma galáxia que não receba luz. Com a base na energia local, há uma assimetria que cria formas materializadas. E assim é você. Você tem uma energia interna. Você tem uma consciência. Você é uma consciência. E você agora recebe energia diferente de fora. O que vai acontecer? Uma mudança na forma com que o ser humano consegue criar coisas, materializar coisas, desenvolver coisas. Desenvolver programações, qualquer coisa que se possa imaginar, porque a nossa consciência, ela não tem limite. Ela se utiliza daquilo que ela tem em mãos. Aquelas pessoas que ainda duvidam e que dizem que só daqui 500 anos, daqui 1000 anos, daqui não sei quantos 1000 anos, estão completamente enganadas porque elas não sabem da velocidade do tempo agora. Tudo se acelerou, aquilo que levava um século leva um ano. Então, se levava 500 anos, agora pode ser 5 anos. E vocês não estão percebendo, na sua maioria, porque todos nós, de fato, estamos acostumados à lentidão conhecida.
Mas tudo está mudando agora. Aquilo que nós vimos de forma invisível, porque é energia, e energia ainda nossos olhos não conseguem ver, mas quem tem a percepção já percebeu as mudanças nesses últimos 10 anos. Foram mudanças extraordinárias e que começam a se materializar um tempo depois. Então nós vimos a mudança energética, sentimos a mudança energética, mas não vimos ainda a materialização, porque a materialização ainda não aconteceu. Mas ela está começando a acontecer. Então aquilo que se materializou energeticamente nos últimos 10 anos ficou como se fosse uma incubadora. E agora vai nascer aquela nova situação energética. Começa a se materializar aquilo que estava sendo gestado energeticamente até aqui. E as coisas vão se acelerar ainda mais. Daqui mais alguns anos nós vamos ver a energia se manifestar e, ao invés de levar 10 anos, 5 anos, pode se materializar em um ano, em um mês, e mais adiante nós vamos materializar instantaneamente, como fez o Cristo quando multiplicou os pães e os peixes, quando transformou a água em vinho. Porque nós estamos aprendendo a manifestar a nossa consciência em forma de criação. Nós vamos chegar um dia a uma consciência que cria planetas, estrelas e galáxias. Mas não vamos pensar muito lá adiante, vamos pensar no agora. O que você pode fazer agora? Primeiro passo, começar a entender que as coisas estão mudando e aceitar as mudanças. Porque tem muitas pessoas que compreendem, mas não aceitam, por alguma razão. E tem alguns que compreendem, mas não acreditam. Isso é apenas uma teoria. Então, quando nós não acreditamos, nós não conseguimos cocriar nada, porque nós colocamos uma dúvida. É como você preparar um prato de comida, colocar na panela, levar ao fogão, e ao invés de ligar o gás, apenas fica na dúvida: será que está certo? Será que vai funcionar? Será que vai dar? Será que eu devo cozinhar? E fica ali, e a coisa não vai para frente. Nós temos que ter confiança. Na pior das hipóteses, na primeira tentativa não se consegue, nem na segunda. Mas um dia vai dar certo. Porque nós temos que criar a liga. Existe energia externa, existe energia interna de cada um de nós. Nós temos que criar uma simbiose dessas duas energias. E essa simbiose ela é composta, primeiro de tudo, da intenção, depois da certeza que aquilo é real, aí sim colocar o amor naquilo que fazemos, porque o amor é um ingrediente da criação. Tudo que é criado no amor é positivo. Aquilo que é criado na falta do amor, na ausência do amor, é negativo. Porque a luz cria, a sombra também cria. Nós sabemos que existe a dualidade, as polaridades, ainda por um tempo. Se juntar as duas frequências, você cria. Lembre-se que você atrai a frequência. A frequência não chega do nada e invade você. Você é uma frequência e você vai atrair por frequência
outra frequência da mesma intensidade, do mesmo quilate. Não adianta querer atrair frequência da prosperidade se você vive no vitimismo, por exemplo, se achando sempre prejudicado. Tem direitos, mas você esquece os deveres, então você não vai criar nada, porque você vai ficar a vida inteira dependendo dos seus direitos. E esses direitos nunca vão ser suficientes, porque você não está criando uma realidade baseada no equilíbrio dos direitos e dos deveres, que é o equilíbrio, que é a prosperidade, que é a frequência da cocriação positiva. Aquela pessoa que está sempre se queixando de doença, porque eu estou doente, porque eu estou cansado, porque eu estou desanimado, porque eu estou não sei o quê, ela está criando aquele estado de frequência e continua até o final da vida, sem mudar o seu estado. Porque ela alimenta. Claro que temos problemas às vezes. Então, se eu tenho uma dor, eu não tenho que ficar repetindo para o universo, que quando nós abrimos a boca e pronunciamos uma palavra, esse som vai se espalhar pelo universo. Aí eu digo, eu estou doente, eu sou doente, eu vou continuar. Agora, se eu penso e falo e tenho a certeza que é uma coisa passageira, então eu digo, eu estou passando por um momento de dor aqui, em tal lugar, tal coisa. Mas meu corpo é uma consciência e é sábio, e ele vai se regenerar o mais rápido possível, e eu vou alimentar essa energia que vai curar. Então nós mudamos a chave. Pessoas que dizem, eu estou com problemas financeiros, não tenho sorte, estou sempre no vermelho. Mas a pessoa está afirmando isso. Ela está alimentando aquela energia. Então as pessoas dizem, mas eu não quero isso. Mas da boca para fora não adianta. Eu já disse tantas vezes que o universo não lê palavras, ele lê frequência. Vamos vibrar no melhor. Porque o mundo está ficando cada vez pior. Sim, vai ficar cada vez pior para aquela pessoa que pensa desta forma. Pois ela está afirmando. Nós sabemos que tem parte da humanidade que está na prosperidade e parte que está na escassez. Por quê? Cada um vibra diferente. Nós temos que sentir. Temos que ser. Porque se nós somos energia, nós somos uma frequência, vamos positivar isso. Energia positiva atrai energia positiva, cria algo positivo. É muito difícil no começo. Precisamos exercitar. Ninguém aprende um piscar de olhos. Nós precisamos de prática. Precisamos persistir, porque às vezes temos que lembrar daquele velho ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E a escolha é sempre tua. Ninguém pode criar por você, porque você é uma consciência. Você é uma força eletromagnética que atrai e que repele outras forças eletromagnéticas. Você atrai a luz, a consciência, de acordo com a luz e a consciência que está em você. Você não atrai nada que não esteja na tua frequência. Desejar, mas não mudar a frequência, é uma porta trancada que não se abre. Por isso, você cria
mesmo aquilo que não quer. Ah, quantas vezes eu ouço, recebo mensagens, vejo comentários, porque eu tenho o dedo podre, só atraio porcaria. Vamos ver, por exemplo, num relacionamento, que é onde há as queixas maiores, só atraio parceiro, parceira, que é um problema. Por quê? Porque o problema está dentro de você. Você vai atrair da mesma coisa. A simpatia. Ah, eu tenho ciúme, eu sou uma pessoa ciumenta. Então, todos os relacionamentos pode trocar uma vez por semana. Toda pessoa que aparecer na tua vida, você vai morrer de ciúme. Não que a outra seja uma pessoa que tenha tendência a trair, até pode, porque tem aqueles que têm a tendência, mas mesmo que seja uma pessoa muito recatada, vai sempre sentir em você aquela sensação do medo de perder, de ser traído, porque esse medo está em você. Ah, eu tenho medo de perder o emprego. Vai perder o emprego. Está alimentando. Está construindo uma situação que vai te fazer perder o emprego. Nós atraímos por energia, por frequência, as polaridades. Eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade, você atrai duas coisas. Aquilo que você ama e aquilo que você odeia. Porque você cria uma energia e vai atrair. Então vamos cuidar das nossas energias, vamos trabalhar em nós a frequência que nós queremos manter viva para atrair do mesmo. Teremos sucesso quando nós temos o pensamento, a intenção positiva. Fracassaremos quando vivemos numa eterna dúvida, de medo, de fracasso, de culpa. Porque as energias não são materializadas, elas são invisíveis, mas elas são sentidas. E elas são atraídas de acordo com aquela energia que está dentro de cada um de nós. Eu acredito que todos nós estamos avançando rapidamente, mas quando eu falo em nós, eu e vocês que me ouvem, porque a maioria da humanidade ainda está na ilusão. Nascer, crescer, viver e morrer. No automático. No piloto automático, o carro, o avião não precisa de ninguém. Não muda de rota. Mas se nós temos que mudar de rota, temos que fazer a mudança manualmente. Então vamos usar a nossa consciência para mudar. De uma forma, diria aqui, comparando, de uma forma manual. Por quê? Porque vamos colocar a nossa vontade, o nosso interesse, a nossa intenção na mudança. Vamos fazer o gesto, o movimento. Sem movimento de mudança, a coisa continua sempre como está, no piloto automático. E você pode mudar. Não só pode, como deve, porque as coisas agora estão se acelerando. Vamos aproveitar essa energia que chega, vamos mudar tudo. Aquilo que era vai deixar de existir, então vamos trabalhar o novo, aquilo que vem. Mesmo que não saibamos tudo, vamos nos
preparar e ficar atentos e aproveitar cada dia, cada oportunidade. E assim nós teremos e seremos aquilo que desejamos do melhor. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.